Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, aqui quem está falando é André Pimentel. Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado a todos os inscritos aqui no canal, todos aqueles que têm comentado, aqueles que têm compartilhado, que têm curtido, né? Muito obrigado mesmo. Isso mostra que estamos no caminho certo, no caminho da graça de Cristo, e grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Só para vocês terem uma ideia, olha o patamar que estão os canais em geral que estão pregando em graça no Brasil, né? É o exército aí de meia dúzia se juntando. Sejam bem-vindos. E hoje esse exército ganhará contornos femininos, pois essa mensagem será mais uma daquelas que nos mostrará mais uma matéria nova, uma disciplina deste governo para as nossas vidas. E a disciplina de hoje tem um nome e se chama Mulheres. Então, prepare-se. Daqui a pouco nos submeteremos a mais uma correção e com alegria receberemos. Mas antes eu quero convidar todos para o dia 18 de janeiro. Nós estaremos reunidos no centro de Caxias em uma tarde gloriosa deste governo de Deus. Será a nossa primeira reunião em graça. Será realizado a partir das 14 horas no centro de convenções do Hotel Mont Blanc, que fica na rua Passos da Pátria, número 15, em Duque de Caxias, ali no centro de Duque de Caxias, mais precisamente no bairro 25 de Agosto, no começo da rua 25 de Agosto, um local de fácil acesso, é bem no centro. Eu quero convidar todos que moram no Rio de Janeiro, se você quiser vir também de fora, fique à vontade, mas é bom avisar, tá bom, abençoados? Me contactem aí no zap, que é o 21979874668, para que saia tudo certinho, porque nós lá no Centro de Convenções temos um número limitado de assentos. Se não me engano, são 125 lugares. A entrada é gratuita, tá bom? Que fique bem claro isso. Então, para que os abençoados não cheguem lá e não possam entrar, para que dê tudo certinho, né? E a gente precisar ficar preocupado com os abençoados que chegaram e não tem lugar, tá bom, abençoado? Então é isso aí. Venha para essa grande festa agora, no dia 18 de janeiro. Por falar em festa, quero também falar da rede social. Muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram na rede social. Tá lá os abençoados se comunicando, né? Quem quiser instalar o nosso aplicativo está disponível no card aqui em cima e também nas descrições deste vídeo. E também temos um vídeo de como instalar, tá bom, abençoados? Vou deixar tudo na descrição aí. E também, se você não conhece as mensagens na Rádio Graça Pura, instale também o nosso aplicativo e ouça as mensagens para o teu espírito e músicas lindas para o seu ouvido. Agora sim, vamos à mensagem de hoje. E vamos começar lendo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Você deve estar se perguntando assim: poxa, André, você vai falar das irmãs? E já começa com o texto em 1 Coríntios que o sistema usa para subjugar as mulheres e mantê-las caladas. Calma, abençoadas e abençoados. Eu quero aqui começar justamente a fazer o contrário, destruir esse texto que o sistema usa fora do contexto. Se eu fosse parar a mensagem agora, realmente vai dar a entender que é para as mulheres se calarem. Mas eu lembro aos irmãos que eu estou apenas começando essa mensagem. E por conta disto, o sistema lê essa mensagem sem o devido contexto. E lá no sistema religioso, não usam contexto nem no Antigo Testamento. Mas nós, em graça, adoramos o contexto e damos glória a Deus pelo contexto. E a pergunta é: qual é o contexto da carta aos Coríntios? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Esse é o contexto da carta de Coríntios. E o sistema religioso tira as questões de costumes, tudo de Coríntios. E Coríntios é uma carta para os meninos. Agora, abençoados, que entendemos um pouco melhor do contexto da carta aos Coríntios, vamos ler de novo o verso que li no começo? Vamos lá. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas,
porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena o quê? A lei. Então, abençoados, Paulo está falando da lei. E aqui, a lei já havia caducado, sim ou não? E agora vem uma outra pergunta. Por que então Paulo estava falando da lei aqui em Coríntios? Aí eu vou te responder em 1 Coríntios 3:1. Porque essa igreja era uma igreja de meninos. Veem, abençoados, como o contexto já começa a trazer luz a um texto e resolve parte dos problemas. Paulo falava a uma igreja de meninos. E onde estão os meninos hoje? Dentro do sistema religioso. Se você vai a uma igreja de meninos e você pregar a graça, o que eles vão fazer? Vão te crucificar. Agora, prega a lei. Eles vão te ovacionar. E quando eu falo igreja, não estou me referindo a paredes, nem placas. Que isso fique claro. E essa igreja de Coríntios trabalhava com essa ideia de manter as mulheres caladas. E hoje, 70% das igrejas, agora eu falo as igrejas de paredes, eles proíbem as mulheres de exercerem o seu dom. Agora, abençoados, se os dons e as chamadas são irrevogáveis, conforme diz a palavra, o que farão essas mulheres que estão submetidas a esse sistema? Infelizmente lá elas ficarão caladas. Mas glória a Deus, porque você, mulher que não está no sistema, você é uma mulher que está em graça. Nós já entendemos aqui que é porque a lei manda. E a lei mandava a mulher ficar calada, como é feito hoje em Israel. Lá não existe rabina. Mas dentro do contexto da graça precisamos fazer algumas perguntas. 2 perguntas para ser mais exato. Por que o sistema precisa tanto manter as mulheres caladas dentro das igrejas? Será que há algo que Deus entregou diferente às mulheres? Então, abençoados, essa é a pergunta que essa mensagem pretende trazer revelação para você, mulher em graça. Deus abrirá o seu coração para vocês, que Ele as honrou desde o começo da história, e nós, em graça, também honraremos vocês. Mas antes vamos entender mais profundamente o contexto do que Paulo está falando. Então ali entre os irmãos de Coríntios não poderíamos esperar outra coisa, a não ser as coisas da carne. Logo, se você ler o contexto desse capítulo 14, Paulo dizendo que os irmãos devem falar em outras línguas, porque naquela época Corinto era uma cidade em que havia visitantes do mundo inteiro. Corinto era uma cidade próspera, era um avançado centro comercial naquela época. Então havia pessoas do mundo inteiro ali. E as pessoas se apaixonavam pela palavra da graça e queriam estar reunidas para ouvir Paulo pregar. Então essa comunidade era proeminente. Havia pessoas poderosas do círculo político de Roma, de homens poderosos, grandes empresários da época, pessoas de todos os lugares. E todos queriam saber, ouviam falar da palavra da graça, queriam ouvir. E os irmãos se reuniam em um local onde não havia uma ordem. Enquanto um falava em outra língua, o outro tinha que interpretar. E não havia intérprete. E virava uma tremenda bagunça, uma torre de Babel. E Paulo estava orientando os abençoados. Paulo lembrou a lei. Paulo diz, olha, se alguém fala em outras línguas, por favor, interprete. Ajudem para que todos se entendam. E falem um de cada vez, por favor, senão ninguém vai entender nada. Paulo fala dos dons, porque em outras comunidades que Paulo também orientava, era mais ordeira. Agora, Corinto não, era uma bagunça. Lá eles misturavam lei com graça, era um problema para Paulo. E a pergunta é, de onde saiu o movimento pentecostal? Nasceu apoiada nessa carta de meninos. Está tudo aí, misturado. Agora você pode ler todo o capítulo 14 de Coríntios, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. E Paulo estava orientando uma bagunça. E nós que somos a igreja do Senhor, hoje nós somos ordeiros, porque entendemos tudo espiritualmente. Mas vai a uma igreja pentecostal para você ver. Competição, crítica. Porque onde há lei, o que produz a lei? Produz ira. E se a lei produz ira, não produz graça. Essas igrejas não produzem graça. Por isso é que se dividem, porque se ficarem juntos, se matam todos. Por que dali saem tantas igrejas, tantas divisões? Talvez você tenha feito essa pergunta algum dia. Por quê? Porque lá não se cresce, lá se devoram um ao outro. E lá Paulo, dentro de Corinto, não falou como espiritual. Ele tratou aquelas pessoas com leite. E o que é leite, abençoado? Leite é lei. Manjar é para os experimentados.
Vamos ler Hebreus 5, 13 e 14, onde afirma isso. Porque qualquer ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E o que precisamos ter em mente era que aqui realmente havia uma desordem e Paulo orienta todos que se comportassem. Mas não era assim que Paulo tratava as outras comunidades. Mas ali Paulo se viu obrigado a dizer isso. Olha, é melhor que as mulheres que tenham a voz aqui, que conversem com seus maridos para não se exporem desta maneira. Paulo não estava aqui passando um trator no ministério das mulheres. Paulo estava orientando e repreendendo a todos. E tem uma passagem também lá na carta de Timóteo que Paulo também orienta as mulheres. Paulo fala a Timóteo, fala para que as mulheres se vistam decentes e temos que entendê-las dentro do seu contexto. É só ir lá, estudar e você vai ver que Paulo não está passando um trator em cima das mulheres, em cima dos ministérios das mulheres, como fazem as igrejas do sistema religioso. 70%. Atenção, e até aquelas em que liberam mulheres para exercerem um dom, elas são vigiadas 24 horas por dia. Podemos aplicar também isto aos homens? Claro, sem distinção, porque no Evangelho da Graça não há distinções. Todos somos um só perante Deus. Vamos ver Gálatas 3, versículo 26 e 28, que diz: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, André, quer dizer que todos somos iguais? Sim, não há distinção para Deus. E se Deus te deu um dom, você deve usá-lo. E atenção, irmãs abençoadas, não deves deixar que ninguém te menospreze porque és mulher. Se o fazes bem, te submetes à palavra, você deve pegar o teu dom e aplicá-lo. É isso, em graça, que devemos ter em mente. Mulher, pega o seu dom e aplique. Especialmente em graça. E em graça há oportunidade para aquele que Deus lhe dá o dom. Seja homem ou seja mulher. O que seja. Se Deus te dá o dom, há que honrar esse dom. Você não pode apagá-lo. E para te contextualizar dentro do plano de Deus para a sua vida, preciso passar algumas informações que eu tenho certeza que serão joias para vocês. Para começar a trazer a revelação a esta palavra, vamos recorrer à história bíblica para trazer luz a esse ministério feminino. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, abençoadas, se sintam honradas pelo nosso Papai Deus, pois Ele vos concebeu entrar neste mundo dentro de um vaso feminino. E abençoado, se você é casado, ame a sua esposa. E depois dessa mensagem, a ame mais ainda. E se você é filho, ame mais a sua irmã. E se você é pai, ame e entenda a sua filha. Porque lá, antes da fundação do mundo, Deus já havia pensado tudo. Era preciso que nós, os filhos, entrassem no mundo. Então Deus pensava como seria essa passagem. E teria que ser de forma bela, como tudo que o nosso Senhor faz. Então Ele imaginou um ser assim, delicado, intenso, verdadeiro, fiel, amoroso, e que tivesse os mesmos sentimentos que Ele tem, porque Ele, o nosso Deus, é acima de tudo uma mãe. Não é assim que Ele se expressou e que por várias vezes se expressou como mulher? Eu queria juntar meus filhos embaixo de minhas asas como faz uma galinha. Olha como Deus se identifica com as mulheres. Abençoados, Deus em sentimento é uma mãe, em relação a atitudes é um pai. E daí Deus pensou, opa, vou fazer a passagem dos meus filhos, que seria através do ventre. E o ventre é feminino, não é masculino. Glória a Deus por sua vida abençoada. Os vasos masculinos serviriam para um outro propósito, mas se Deus é vida, Ele queria ser parecido com as mulheres. Em várias passagens da Bíblia, Deus enaltece a entrada dos filhos dele neste mundo, o ventre de uma mulher. Salmos 22, 9 diz: mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Salmo 127, 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 139, versículo 13 diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Olha que versos
poderosos, Deus se referindo a vocês. Então a primeira coisa que eu encontro aqui, por que o sistema religioso quer manter vocês caladas? É porque vocês lembram Deus. E lá no sistema anti-Deus, lá no sistema anticristão, o que ele se propõe a fazer é calar-lhes. Porque somente a existência de uma mulher os fazem lembrar que Deus é amor. E lá eles não gostam nada que lembrem Deus. Por isso que eles querem manter vocês caladas. Hoje, é o que eu falei, tem até muitas pastoras dentro do sistema, mas mesmo assim elas sofrem tremendo preconceito. A bem da verdade, abençoados, não é só dentro das igrejas não, tá? É em todo lugar da sociedade, todas as esferas da sociedade. A mulher sofre preconceito, mas lá nós até entendemos. Mas agora, dentro daquilo que se diz ser igreja, que é a proposta apresentar Deus, lá eles tentam esconder as mulheres. Mas graças a Deus, abençoado, em graça é diferente, porque aqui entendemos e respeitamos todos de uma forma igual. E depois desta mensagem, entenderemos muito melhor o ministério feminino em graça. Então ficamos até aqui que Deus deu um ministério muito especial às mulheres. É porque Deus é o puro sentimento de uma mãe, ao proteger, ao educar o seu filho, a doar o seu corpo para que seu filho esteja sempre bem, ao doar o seu tempo, ao doar a sua vida, para que hoje nós estivéssemos aqui contando essa história. Por isso que lá em Coríntios, abençoadas, Paulo não pôde falar como as espirituais, mas hoje eu posso, porque eu falo aos espíritos justos feitos perfeitos. E eu poderia passar dias e dias contando o que a mulher fez até os dias de hoje na história da humanidade. Olha, atenção, Eva, criada da costela de Adão, que não foi feita a origem de Adão, do barro. Deus poderia criar a mulher do pó da terra, mas não fez. Só aí, abençoadas, há uma honra de Deus tremenda com as mulheres. Vocês foram feitas da costela, de algo limpo, dentro do homem. E glória a Deus, não coube a vocês, vaso feminino, encarnar o diabo, coube ao homem, pois foi culpa dele a mulher ter comido fruto. O que, André? Você está com febre, né? Não é possível. Porque todos sabem que a mulher enganou Adão. Abençoado, sendo que em graça há uma disciplina, há uma correção. Em graça, tratamos a mulher de maneira diferente por revelação. Abre aí, 1 Timóteo 2,14, que diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha aí, olha o corte, olha a correção do Senhor, olha a disciplina de Deus. O sistema religioso é tão cego que corrobora com essa mentira de dizer que Eva enganou Adão. Mas hoje isso está sendo destapado pela graça, porque o sistema religioso quer, na verdade, destruir ao ministério feminino, porque todo vaso feminino nos remete ao Deus amoroso que quis ter filhos. Por isso que toda mulher que nasce, nasce com esse sentimento de ser mãe, igualzinho a Deus. Deus quis ter filhos, mulheres querem ter filhos. E nessa passagem que está aí que eu acabei de ler, tem um outro mistério que vai ser revelado. Porque o texto diz que somente Eva caiu em transgressão. Adão não caiu também? Sim, abençoado, mas Adão era a própria transgressão. Adão, seu nome é transgressão. Adão, seu nome é pecado. E por aí vai. Como o foco dessa mensagem não é o homem, vamos deixar Adão de lado. Só quis trazer luz a esse entendimento. Vamos voltar a Eva. Mulheres podem dar um glória a Deus, porque vocês não foram Adão. Agora, ao olhar um homem, eu não consigo remeter senão a lembrar de Adão. Mas não fica triste não, abençoadão, porque a mensagem é para as mulheres. Mas em Cristo somos iguais, como eu acabei de ler. Mas é necessário trazer essa disciplina, essa correção junto às abençoadas. E a história continua valorizando as mulheres. Veja Raabe, que lindo sua história, escondeu os espias, e essa atitude predestinada por Deus a concebeu um lugar de honra na história, pois foi de sua descendência que veio Jesus de Nazaré. É ou não é? Veja a história de Ana, que lindo! Quem saiu de Ana? Samuel. E depois teve Esther, salvou os hebreus da morte. Hoje, se existe Israel, é porque existiu Esther. Esther é um tipo de Cristo. Quanta honra! E quantas que a história não deu luz às suas vidas, mas que participaram de forma efetiva como grandes mulheres.
E isso mostra o ministério tremendo que as mulheres desempenharam e continuarão desempenhando na história da humanidade. Veja Maria, mãe de Jesus de Nazaré, que honra que teve Maria. Quem é mulher sabe do que eu estou falando. Abençoados, homem não entra nessa revelação. Sabe por quê? Não entendem o que falo, porque eles falam em sentimentos maternais iguaizinhas a Deus. Imagina, abençoadas, hoje uma mulher aparecer grávida e dizer que é do Espírito Santo. Seria uma barra. Imagina naquela época de condenação e morte, Maria arriscada a ser pedrejada. Mas por que Deus quis que fosse dessa maneira? Porque Deus já queria mostrar a vocês que há uma forma especial que fizeram vocês e que o próprio Deus se identificou profundamente com essa forma. A quem Cristo Jesus apareceu a primeira vez, logo assim que ressuscitou, não foi as duas mulheres? Olha quanta honra o Senhor está dando às mulheres. E depois em graça, também tivemos várias mulheres que com certeza carregaram juntamente com Paulo o Evangelho da Graça. Veja o ministério de Evódia e Sintique. Muita gente achava aqui que era um casal, mas não são não, tá, abençoado? São duas mulheres. Evódia e Sintique são duas mulheres. E vamos ver o que Paulo diz a respeito dessas duas mulheres em graça? Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz: Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, caríssimos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. A ti, fiel companheiro, também suplico que as ajude, porque trabalharam comigo no Evangelho, olha aí. E em companhia de Clemente com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Veja, Paulo diz que havia duas mulheres, entre outras, que combateram o Evangelho juntamente com ele. E Paulo faz uma recomendação especial para os abençoados e dizia: olha, Evódia e Sintique, sintam o mesmo no Senhor, em nada fostes inferior, em nada deixastes a desejar, muito pelo contrário, sou grato a Deus pela vida de vocês. Paulo diz: olha, espero que as ajudes, porque foram fiéis. Paulo fez isso porque Paulo entendia o ministério que foi dado às mulheres. E finalmente chegamos ao final dessa mensagem poderosa. Estamos diante de uma mensagem que vai marcar esse ministério, o ministério das mulheres. E a grande revelação é, atenção, vocês que educarão a próxima geração de adoradores, a próxima geração que não se contaminará com a religião como nós. E quanto mais pura a graça é aplicada, mais fortes serão as próximas gerações dos eleitos. E Deus passou a vocês, antes da fundação do mundo, esse ministério, porque vossos filhos estão aí hoje. E aos poucos que Deus está iluminando os olhos das abençoadas, essa mensagem tinha que sair. O Senhor me fez observar um detalhe muito importante para estar aqui falando a vocês. O Senhor me disse: vai lá e olha as estatísticas do seu canal. Veja quantos inscritos tem por aqui. Olha a quantidade de homens. Agora veja a quantidade de mulheres que estão inscritas aqui. Então o Senhor me entregou essa mensagem. E hoje eu estou aqui para lhes dizer que fostes por muitos anos humilhadas em vários setores da sociedade, na vida profissional, na vida do lar e também dentro do sistema religioso. E hoje Deus nos aplica a sua disciplina e nos põe em correção novamente e aceitamos, pois somos filhos e não somos bastardos. E o Senhor nos mostra esse ministério que precisa ser aflorado, que precisa ser amparado, que precisa ser apoiado, pois é aqui das mulheres que sairão a geração que não se contaminará, que entenderá a graça pura em sua essência, pois quanto menos contato com o sistema religioso, mais se fará pura essa geração. E eu recebo em meu espírito que a próxima geração fará coisas tremendas que muitos olhos não acreditarão. E Deus entrega a vocês, mulheres. E atenção, não é somente dentro de casa que eu estou falando não, hein, com seus filhos. As mulheres serão usadas na palavra de forma tremenda, muito mais do que muitos homens. E sinto que através delas o mundo irá se render à graça de Cristo ressuscitado. Pois não foi à toa que o Senhor Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro às mulheres. Não foi à toa que Deus se meteu em um ventre e nasceu. Não foi à toa que Eva não saiu do pó da terra. E não foi à toa que Deus quis que todos viessem do ventre de uma mulher. Porque essa
é a graça, receber esse ministério que ganhará contornos mundiais e que venham as abençoadas tomar o lugar que é direito de vocês antes da fundação do mundo. E o apostolado é e sempre será nossa trilha, nosso caminho iluminado que nos manterá guardados no amor de Deus e através do ministério feminino. Mulheres e homens, compartilhem essa mensagem. Se gostou, de fato, curtam. E mulheres, se inscrevam em nosso canal, pois na graça, o seu lugar é sempre estar ao nosso lado. E que a palavra corra! Graça pura, chamados para fora. Descontamine-se. Graça pura.